Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo, a primeira sessão deste ano de 2025 a sessão número 5 da quarta temporada. Nesta temporada deste caminho que nós estamos a percorrer, em que nós recordamos que a santidade é um caminho que nós somos convidadas a percorrer, contando que vivemos neste mundo com todas as suas potencialidades e que não estando na moda é moda. Por isso é que temos este flyer também que nos suscita o tema da moda. O passo a passo é uma formação holística que nos ajuda a sonhar com ambição e a atuar com convicção. E eu penso que esta festa dos Reis Magos, que nós celebramos cá em Portugal no domingo e noutros países ontem, também nos ajuda neste tema do passo a passo, porque os magos, de acordo também com a inspiração da homilia do Papa do ano passado e deste ano, o Papa falava dos magos como pessoas que tinham os olhos apontados para o céu, caminhando com os pés na terra e com o coração prostrado em adoração. E é muito isto que se passa aqui, que nós tentamos recordar ao longo destas sessões quinzenais. Ontem o Papa falava do. Não sei se, não sei se está a ouvir. Agora acho que já se está a ouvir. Renata, está-se a ouvir, peço desculpa. Eu estou a ouvir bem. Sim, ótimo, obrigada. Então, ontem o Papa falava de que no tema do passo a passo, no tema desta festa da Epifania, a estrela que é brilhante, que é visível a todos e que indica o caminho, que também pode ser uma boa inspiração para nós, não é? Deixar-nos iluminar pela luz da fé, que é acessível a todos, que é visível para todos e que nos vai indicando o caminho, o melhor caminho para o céu para cada uma de nós. Eu vou fazendo uma recapitulação também dos temas que nós tivemos até agora, porque tivemos muitas convidadas, graças a Deus, e também para dar uma panorâmica do que é que fomos falando até agora, nesta lógica, cabeça no céu, contando com a ajuda do céu, e pés na terra, também com o esforço que Deus faz. Eu imagino que seja como se nós vamos percorrendo um caminho e Deus vai pondo o chão, e nós queremos ou não dar esse passo em frente. E nós, neste programa do passo a passo é um convite a nós querermos dar esse passo. Portanto, começámos por apresentar o programa, não é? Esta noção de que a felicidade depende também da nossa capacidade de dar sentido aos bons e aos maus momentos da vida, não é? Metidos em Deus, as coisas têm a importância que nós lhes quisermos dar, que não depende tanto do nosso sucesso ou do nosso fracasso ou das opiniões dos outros, mas da consciência do amor de Deus por nós. E o sucesso é essa expectativa lógica daquilo que nós empreendemos, não é? Ninguém faz, seja o que for, com o objetivo de fracassar, mas às vezes aparecem pequenas ou não tão pequenas derrotas na nossa vida, ou os outros podem formar uma opinião sobre nós em que nós não nos sentimos refletidos, não é? E essa experiência do fracasso, do desprestígio, ou mesmo a consciência da própria incapacidade, podem levar-nos ao desânimo, ao desalento. E atualmente a pressão por ter sucesso em diferentes níveis, por ser alguém ou por nós próprios podermos dizer que somos alguém, às vezes fala muito alto, não é? E nós ficamos baralhadas de alguma forma, e na realidade, em vez do que nós somos alguém, o nosso foco fica em o que é que somos capazes de fazer. E ficamos vulneráveis aos outros tipos de derrotas que a vida traz consigo, não é? Portanto, é bom nós termos este foco no amor, que é uma experiência que todos temos, mas que é difícil de expressar, no amor que Deus nos tem, não é? Temos esta encíclica do Papa, de Lexit Nós, ele nos amou, que o Papa escreveu e falava muito, que é para um mundo que hum, deixou de saber amar, não é? É muito o que o Papa diz, um mundo que precisa de aprender a amar, um mundo que parece ter perdido o coração. E para recuperar esse sorriso, para olhar, basta olhar para essa pessoa que é Deus, que olha para nós, para tudo o que faz por nós, olha por nós e sermos agradecidamente débeis, não é? Com essa consciência que dependemos dos outros, que os outros dependem de nós e que não pensarmos na vida com aquilo que nós conseguimos alcançar, mas o amor que nos convida a amar os outros e no amor que nos precede, não é? Esses pequenos passos possíveis, que não se trata de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, nem olhar para o passado que às vezes que nos assusta, ou para o futuro que nos aflige, mas para o presente que nós temos, não é? O que é que eu posso fazer agora? Porque agora eu tenho toda a ajuda de Deus, não é? E depois Deus fará o resto. Depois tivemos a Mafalda Moraes Barbosa, que nos ajudou também
a aprofundar nesta busca da santidade, com esta noção de que a linha condutora é Deus, que lidera todo o processo, não é? Mafalda tem 7 filhos, está casada há 17 anos e adotou a filha mais nova, pronto, contou a história toda que teve na base também desta adoção e toda a sua experiência de vida e, e diz que é espetacular ter uma família grande, mas também é desafiante, não é? Tem a plena noção de que os filhos são de Deus e que se colou a Deus desde o momento em que soube do diagnóstico da sexta filha, que tem síndrome de Down, e a tranquilidade com que estava, que era que ela não era normal, não é? Mas também é muito humana. Ela disse que 10 minutos antes da Mafalda nascer, a sexta, teve a chorar convulsivamente. Portanto, depois adotou a sétima, que também tem trissomia 21, e falava-nos dessa consciência de que tem duas santas em casa, que são um lembrete diário de que Deus existe, que são presentes do céu, e que o resplendor delas será grandioso, não é? E, portanto, também nos foi falando dessa ajuda que nós temos do céu, a ajuda que temos também aqui na Terra, com a oração, com a missa. Falou do networking espiritual também, né? Com esta lógica de que nós somos responsáveis pela santidade dos outros e não por os exasperar. E que a cola disto tudo é a unidade de vida, ou seja, nós metermos Deus em tudo, agradecer, pedir, contando com este mundo como um trampolim, não é? Também gostei muito desta ideia do trampolim, que nos ajuda também a sermos também mais simples, não é? Neste relacionamento com Deus e com os outros, que nos vai dando mais esperança, não é? Deixar que Cristo atua em nós. E deixarmos também inspirar por estas pessoas maravilhosas, não é? Pois a Mafalda acabava com 3 ideias, não é? Uma estratégia espiritual, onde é que eu quero chegar, quem é que eu quero ser, que virtudes é que eu quero desenvolver, onde é que eu estou, para onde é que eu vou, quem é que me pode ajudar. Depois um plano de combate, não é? Que não dependa da espontaneidade do que me apetece ou que não me apetece, ou criar oportunidades para rezar, para estar com Deus. E a terceira era viver sempre ligado ao céu em todas as circunstâncias, não é? e, e tudo o que será ligado na terra será ligado no céu, não é? Isso às vezes leva-nos a pensar, será que eu ando desligada, ligada a demasiadas coisas, mas não ligada ao importante, não é? E sem esse medo também de sermos santas e de tentarmos santificar e retificar todos os dias o nosso rumo. Depois tivemos a Catarina José de Mel, que tem 4 filhos e que nos falou também da doença do segundo, do Pedro, e de como isso é um caminho de santidade para toda a família, não é? Tem o síndrome Angelman e vê isso muito mais do que uma doença, uma missão. Contou-nos como é que foi todo o processo de descoberta e de conhecimento do diagnóstico e que eles de facto encararam logo isso não como uma cruz, que agora teremos que heroicamente carregar, mas é o nosso filho e como todos os filhos acrescenta valor à nossa vida, dizia-nos a Catarina. Eu falava da rede de apoio, de amigos que tem, mas que também precisavam de espaço e de tempo para assimilar tudo. Com a certeza que contam sempre com os amigos, mas também com muito realismo, não é? A Catarina dizia, saímos da consulta sem chão, não ia saber lidar, era difícil digerir, teve uma missa inteira a chorar, mas de facto eles os dois puseram-se a caminho e foram procurar outras famílias que tivessem o mesmo problema para eles poderem ser uma rede de apoio uns para os outros e um porto de abrigo uns para os outros. Integrando também as circunstâncias na realidade da família que têm, e vendo também que esta diferença pode ser vivida em comunidade, e encarando também que esta experiência é um contacto diário com a bondade e com a gratuidade, não é? Estes miúdos com esta doença parecem anjos, porque são muito lourinhos, olhos muito azuis, sempre a sorrir, e, e de facto a Catarina falava de tratar a doença por tu, não é? Ela vai integrando a sua realidade no dia a dia, depois profissionalmente também escolheu esta área social e de facto tem imenso mérito e posso-vos garantir que é uma amiga muito, muito especial para mim. Depois tivemos a Lena Paz, que nos falou de São José Maria, o santo do dia a dia, que vai recordar que o encontro com Deus e o caminho para o céu também estão nas circunstâncias de cada um, na família, no trabalho, nos amigos, não é? No fundo, relembrar que o estilo de vida dos primeiros cristãos continua a ser caminho de santidade. E teve uma história muito impressionante, não é? Foi entregue a Nossa Senhora quando era pequenino, porque estava quase a morrer. Também teve 3 irmãs que morreram em anos seguidos, consecutivos. Também teve uma visão específica, um toque especial de Deus por ter visto um religioso andar descalço na neve e isso fez-o despertar para a possibilidade de ele se entregar a Deus. Ordenou-se sacerdote, passou pela dureza da guerra civil,
foi parco, apoiou-se muito nos pobres e nos doentes dos hospitais de Madrid e viu a obra e viveu a sua vocação de uma forma muito exemplar, não é? O fundador do Opus Dei que deixou uma marca muito de santidade muito, muito profunda, não é? Eu também tenho uma relação muito especial por ser do Opus Dei, mas de facto também muito dever de gratidão, porque foi uma pessoa muito deste mundo e com uma visão de eternidade também muito profunda, não é? Continua o Caminho, que é um dos livros que escreveu, continua a ser um clássico, por ter sempre algo para transmitir, não é? Pois há muitas homilias, muitas meditações, muitos textos e a própria vida do fundador do Opus Dei também vale a pena conhecer também para se deixar inspirar, também por este convite, não é? Esta recordação de que todos podemos ser santos com as nossas circunstâncias. Depois tivemos a Maria Durão, que também uma grande amiga da faculdade, que nos falou um bocadinho da sua história, não é? Que ela começou por ser uma jogadora de ténis super focada no ténis e interiorizou uma concepção de vida baseada no esforço. E depois percebeu que tudo era dado e que a fé implica um método diferente do humano e que a posição mais justa é o desejo de receber, não é? Não tenho que conseguir tudo, mas trabalhar a capacidade de receber. Depois foi o lema dela, mas de facto ela estava numa lógica muito de tudo o que eu conseguir é tudo o que eu posso ter, não é? E de facto a lógica da fé é outra, sendo ela católica praticante desde que nasceu, mas de facto teve aqui um clique sobrenatural que a levou a mudar a sua lógica de vida e a perceber realmente trabalhar este desejo de receber e encarar a relação com Deus de uma forma mais gratuita. Depois falou também do seu grupo de música, não é? Os Simples, que ela diz que Deus foi conduzindo, apesar de ser, tem músicas muito bonitas, também reflete muito a sua relação com Deus, não é? E ela fala da música como uma vertente muito gratuita da sua existência. Depois falou do seu gosto pela área social, também porque encontra aí uma forma de se relacionar com Cristo e, e depois do seu encontro com o CL, não é? Comunhão e Libertação, de onde ela é um movimento da Igreja Católica, do qual ela faz parte e que no fundo também foi a forma dela se vincular a um compromisso definitivo com Deus. E pronto, a forma como ela explica também é muito inspiradora. Acho que vale a pena voltar a ouvir ou recordar também com gratidão esta disponibilidade da Maria. Hoje vamos falar do Papa João Paulo II, não é? O Papa dos jovens. Intitulei eu porque de facto foi o Papa da minha juventude, que também há quem diga que é o Papa da família, segundo o Papa Francisco. O Papa Francisco, na cerimónia da canonização, disse que era o Papa da família, mas de facto, quando o Papa morreu, eu tinha 22 anos. Portanto, para mim, foi o Papa da minha juventude e que tenho um carinho muito especial por este Papa. E de facto, para mim foi ótimo também voltar a deixar-me inspirar pela vida do Papa João Paulo II e ter consciência da dureza também da sua vida, não é? A mãe do Papa morreu quando o Papa tinha 9 anos e o irmão mais velho quando o Papa tinha 12 anos. Era médico, com 26 anos e morreu na sequência de ter tratado uma rapariga com escarlatina. Isto também lhe ficou, não é? Esta marca, este exemplo do irmão. Portanto, ele aos 12 anos só tinha o pai, que morreu quando o Papa João Paulo II tinha 21 anos. Portanto, aos 21 anos não tinha ninguém da família direta. E falava do que aprendeu com o pai como o seminário doméstico. Nunca tinha ouvido esta expressão, depois li isto. Tive alguns meses a preparar esta sessão, confesso, porque estive a ler um livro do Navarro Valdes, dos seus anos, que foi o secretário do Papa, dos seus anos com o Papa João Paulo II, era o responsável da comunicação do Vaticano e é um livro muito bonito, demorei alguns meses a ler, mas gostei imenso e vale imenso a pena. E, e pronto, também nas minhas investigações para preparar esta sessão, encontrei-me com esta expressão de que o Papa falava do que aprendeu com o pai como o seminário doméstico, não é? Um pai militar que o ensinou a rezar e muitos valores que o acompanharam ao longo da vida vieram da sua aprendizagem com o pai e que lhe deu um livro de orações ao Espírito Santo e ensinou a rezar uma oração que ele rezou durante toda a vida. É uma oração que o Papa pede cada um dos dons do Espírito Santo com uma petição muito específica. Eu vou rezar aqui, rezamos juntas e acho que vale a pena também interiorizar este pedido. Espírito Santo, peço-te o dom da sabedoria para te conhecer melhor e as tuas perfeições divinas. O dom da compreensão para discernir claramente o espírito dos mistérios da Santa Fé. O dom do conselho para que eu possa viver de acordo com os princípios desta fé. O dom do conhecimento para que eu possa buscar conselho em ti e que eu possa sempre encontrá-lo em ti.
o dom da fortaleza, para que nenhum medo ou preocupação terrena me separem de ti, o dom da piedade, para que eu possa sempre servir a tua majestade com amor filial, o dom do temor do Senhor, para temer o pecado que te ofende, ó meu Deus. Achei mesmo bonito e achei que valia a pena rezarmos aqui em conjunto. Portanto, o Papa João Paulo II nasceu no dia 18 de maio de 1920, em Wadowice, na Polónia Meridional, onde viveu até 1938. Depois inscreveu-se na faculdade em Cracóvia e em 1940 trabalhou como operário nas minas de pedra e depois numa fábrica química. Em 42 entrou no seminário, portanto tinha 22 anos quando entrou no seminário, e foi ordenado sacerdote em 1946, portanto tinha 26 anos quando foi ordenado sacerdote. Em 1958, Pio XII nomeou o bispo auxiliar de Cracóvia e recebeu a ordenação episcopal no dia 28 de setembro deste ano de 1958. E escolheu como lema episcopal um lema que todas, se calhar, nos lembramos, que é o totus tuus, não é? Todo o teu, que era uma expressão mariana de São Luís Maria Grignon de Montfort, que o Papa adotou como o seu lema episcopal e que ressoava muito quem ouvia e lia os textos do Papa, não é? Todo o teu, que era dirigido a Nossa Senhora. Depois, foi arcebispo de Cracóvia, participou em todas as sessões do Concílio Vaticano II, foi criado cardeal em 1967 pelo Papa Paulo VI. Em 1978 participou no conclave onde foi eleito o Papa João Paulo I, que morreu muito, só teve um mês como Papa, e foi eleito Papa, como o primeiro Papa eslavo da história e o primeiro não italiano depois de quase meio milénio desde o tempo de Adriano VI. Portanto, houve muito tempo em que não havia nenhum Papa que não fosse italiano. Realmente era muito carismático, tinha uma grande capacidade comunicativa, tinha uma capacidade pastoral também muito específica, muito especial, tinha um vigor também muito jovem, foi o Papa muito jovem, e que no fundo também dava assim uma certa jovialidade à sua função de Papa. Pus aqui algumas fotografias do tal livro que eu li do Navarro Valles, que mostram os passeios que o Papa fazia na neve, as caminhadas que fazia, e fazia na altura também quando Papa precisava de descansar e de arejar, pois era giro também os encontros que ele tinha com as pessoas da Terra, que de repente viam que estava ali o Papa, era super engraçado. Mas o Papa também se multiplicou em muitas visitas e muitas viagens. Fez 104 viagens internacionais e 146 em Itália, com 129 países visitados nos 5 continentes. E teve um trabalho muito importante nos direitos humanos, na liberdade religiosa. É muito reconhecido o seu contributo para o que determinou a queda do Muro de Berlim em 1989 e também é conhecido o atentado. O Papa foi vítima de um atentado no dia 13 de maio de 1981 por um turco, Ali Agca, que depois o Papa foi visitar. E pronto, depois há uma relação muito bonita com Fátima que eu vou falar mais à frente. E o Papa também escreveu 14 encíclicas, e também foi muito assíduo à sua atividade a favor da paz, a busca do diálogo com as grandes religiões, o seu impulso no caminho ecuménico. Portanto, tem aqui um trabalho pastoral incrível. Também é bonito saber e consciencializar que o Papa canonizou mais santos do que todos os seus antecessores, não é? Proclamou 1338 beatos e 482 santos. Isto é bonito porque o Papa, no fundo, que tinha essa preocupação de mostrar o testemunho de outros cristãos que poderiam ser inspiração para nós ao longo da nossa vida. Também trabalhou muito na preparação do jubileu do ano 2000, e é bonito também termos esta sessão agora em que começamos o jubileu do ano 2025, que é um acontecimento que há de certeza de 25 em 25 anos. Nós tivemos o jubileu da Misericórdia em 2016, mas foi uma exceção. E pronto, tudo o que o Papa João Paulo II fez à volta do jubileu também vale a pena recordar, e agora com este novo jubileu também ajuda para perceber. E de facto foi um Papa muito especial para muitas pessoas e para mim em concreto, por isso também te pus aqui esta fotografia, porque eu tive fui cumprimentar o Papa num encontro de universitários em Roma e de facto tive o privilégio de ir falar com ele pessoalmente.
E, e esta fotografia, para dizer uma coisa que não tem nada a ver, é que o Papa teve o terceiro pontificado mais longo da história, não é? O mais longo foi o de São Pedro, que não se tem a certeza se foram 34 ou 37 anos. Depois o segundo foi Pio IX, que foi de 1846 a 1878, portanto 31 anos, 7 meses e meio. E o Papa João Paulo II, que foi de 1978 a 2005, 26 anos e 5 meses e meio. Portanto, também foi assim um grande pontificado, começou muito, muito jovem, cheio de energia, cheio de garra, e de facto morreu também com um ensinamento do caminho da cruz, que isso também é muito marcado. A cruz é a ciência da cruz também se aprende muito com o Papa João Paulo II. O Papa de Fátima, não é? Sobreviveu àquele atentado e atribui a sua salvação à intercessão de Nossa Senhora de Fátima, não é? E depois foi ler realmente. Depois não, portanto, teve consciência do segredo de Fátima e reconheceu que aquele homem vestido de branco que a irmã Lúcia falava era ele. Portanto, disse que foi uma mão materna que guiou a trajetória da bala. Também muitas vezes, se calhar, muitas sabemos que a crua de Nossa Senhora tem incrustada essa bala e era um buraco que era dimensionado para aquela bala. Também é uma coisa muito sobrenatural e uma coincidência muito providencial. E em 2000 o Papa tornou pública a terceira parte do Segredo de Fátima, no qual falava do atentado contra um bispo vestido de branco e revelou ao mundo que era ele mesmo, não é? Este bispo vestido de branco, que é a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, viram durante a aparição no dia 13 de julho de 1917, quando Nossa Senhora lhes disse esta parte do Segredo de Fátima. E, portanto, o Papa João Paulo II também tem uma relação muito próxima com o povo português, com cada uma de nós, e com a devoção à Nossa Senhora, não é? Um, e os resultados históricos também que todas conhecemos, não é? A queda do comunismo nos países do leste, porque Nossa Senhora também falou, a recuperação da liberdade religiosa naqueles países, o contributo que teve também para evitar um conflito nuclear. Portanto, a relação. Eu acho que ainda está para ser descoberta a relação ainda mais profunda do Papa com Fátima. Depois temos a Jornada Mundial da Juventude, também acho que é bonito nós recordarmos esta relação do Papa, não é? As primeiras Jornadas Mundiais da Juventude foram iniciadas por João Paulo II em 1985 e desde então têm-se realizado 2 em 2 ou de 3 em 3 anos, não é? Tivemos as jornadas cá em Portugal em 2023, que foi um evento muito especial para Portugal, e aqui mostra neste mapa que está aqui no slide as jornadas onde foi o Papa João Paulo II. Portanto, todos os encarnados são do Papa João Paulo II, os amarelos do Papa Bento XVI e os verdes do Papa Francisco, por isso é que está ali Portugal. Eu depois, ao preparar isto, também tive consciência que eu fui a umas jornadas com o Papa João Paulo II, em Paris, em 1997, fui às jornadas de Madrid com o Papa Bento XVI, em 2011, e fui a Cracóvia às jornadas com o Papa Francisco, e cá em Lisboa com o Papa Francisco, em 2023. Portanto, também tive umas jornadas com cada um dos papas, dos últimos 3 papas. Também é um encontro de jovens de todo o mundo com o Papa, mais do que uma festa, também é uma festa da juventude, é uma peregrinação, uma expressão da Igreja Universal e um momento muito especial de evangelização. E de facto, o objetivo é fomentar o encontro pessoal com Jesus Cristo, sendo um impulso para a fé, para a esperança, para a caridade das pessoas, está aberto a todos. E de facto depois tem toda uma história, não é? Começou com o Papa Paulo VI em 1975, que convocou a juventude católica em Roma, na sequência de uma marcha internacional da reconciliação cristã realizada entre Assis e Roma, e o Papa João Paulo II aproveitou em 1984 para convocar os jovens para um jubileu internacional da juventude no Domingo de Ramos. Portanto, nos anos em que não se realizava as Jornadas Mundiais da Juventude em nenhum país, era o Dia Mundial da Juventude, era no Domingo de Ramos. Em 2021, o Papa Francisco mudou esse Dia Mundial da Juventude para o Domingo do Cristo Rei, que é o último domingo do tempo comum antes de começar o Advento. E de facto, esta iniciativa do Papa teve uma adesão extraordinária. E de facto, o Papa, com isto, também consegue atrair os jovens e atrair estes milhares de jovens para a mensagem da fé, não é? E de facto, há muitas histórias de muitas conversões relacionadas com as jornadas. Cada jornada tem um lema, tem uma mensagem, tem todo um caminho antes, durante e depois que vale a pena percorrer e que, pronto, depois há muitas, muitas jornadas, cada uma teve a sua história muito peculiar e vale a pena também, quem tiver interesse, voltar a ver.
Há a cruz e o ícone da JMJ, e também pus aqui a cruz por ser a cruz dos jovens, foi entregue aos jovens para que levassem por todo o mundo, a todos os lugares, em todo o tempo, porque o Papa estabeleceu um ano santo da redenção em 1984 e que decidiu que deveria estar uma cruz junto ao altar-mor da Basílica de São Pedro. E depois, no final do Ano Santo, o Papa entregou essa mesma cruz à juventude do mundo. Portanto, esta cruz acompanha também a equipa das jornadas. Mais tarde, depois também foi este o ícone de Nossa Senhora também foi entregue, e o Papa dizia: levai pelo mundo como sinal do amor de Jesus Cristo pela humanidade e anunciai a todos que só em Cristo morto e ressuscitado há salvação e redenção. E os jovens agradeceram esta proposta do Papa, e em 2003, no final da missa do Domingo de Ramos, o Papa João Paulo II ofereceu aos jovens uma cópia do ícone de Nossa Senhora Maria Salus Populi Romani, que está na Basílica de São João de Latrão, onde o Papa vai, sempre que sai de Roma, vai lá pedir a Nossa Senhora ajuda, ou entregar essa viagem a Nossa Senhora, e é bonito que há um ícone dessa imagem, que percorre também os países onde são as Jornadas Mundiais da Juventude. Portanto, é este apoio na cruz e em Nossa Senhora, que é um sinal também da presença materna de Nossa Senhora junto dos jovens e da importância da cruz também para nós nos aproximarmos de Deus. Pois o Papa escreveu 14 encíclicas e eu escolhi para falar ligeiramente, porque também já estou a esgotar o tempo, duas encíclicas que me tocaram de uma forma muito especial, não é? A Fé e a Razão, que foi em 1998, em que o Papa nos recorda, não é? A fé e a razão que são duas asas pelas quais nós contemplamos a verdade. Porque foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade, portanto, ele tem a razão, e em última análise de conhecer a Ele, não é? Porque Deus é a verdade. E, portanto, dá-nos a fé como virtude infusa no batismo e dá-nos a razão como parte da estrutura humana, e Deus intervém na nossa criação, portanto, ao criar-nos, cria-nos como seres racionais. E a razão privada da contribuição da fé tende a perder de vista a sua meta última, mas também a fé desprovida da razão sublinha apenas o sentimento e a experiência, tornando-se vulnerável ao fanatismo ou à superstição. Portanto, também é bom nós termos esta noção, e o Papa aprofunda nesta encíclica e vale a pena ler se a pessoa quiser voltar a ver. A Eucaristia, a encíclica da Eucaristia, foi um ano que o Papa estabeleceu como um ano da Eucaristia, que foi entre outubro de 2013 a outubro de 2004, em que o Papa escreveu uma encíclica, A Igreja Vive da Eucaristia. Dizia que esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém, em síntese, o próprio núcleo do mistério da Igreja, não é? E, de facto, Jesus disse: Eu estarei convosco até ao fim do mundo, e está connosco de uma forma pessoal na Eucaristia. Portanto, toda a contemplação da Eucaristia é curta, o aprofundar na Eucaristia também é curto, e essa consciência desta verdade consoladora que Deus está perto de nós, que se faz pão para nós nos aproximarmos com confiança, também é bonito nós termos essa consciência, não é? E nunca seremos suficientemente agradecidas em relação a cada missa em que participamos, a cada comunhão em que recebemos Jesus pessoalmente, e em cada visita que estamos diante de Deus, que está ali disponível para nos ouvir, para suportar as nossas distrações e as nossas indiferenças, e de facto é muito bonito também pensarmos nessa lógica. Pois o Papa, nesta encíclica, diz que existe uma profunda analogia entre o sim de Nossa Senhora e o Amém que nós dizemos cada vez que recebemos a comunhão. Portanto, acho que assim também pode ficar como consciência, cada vez que recebemos a comunhão, estarmos a imitar de alguma forma Nossa Senhora, que nos ajuda muito também, encarando o mistério eucarístico como sacrifício, como presença, como banquete, não é? Que será sempre uma oportunidade nossa de colóquio íntimo com Jesus, que quando o recebemos na comunhão, e também quando adoramos na Eucaristia fora da missa, não é? Depois temos as cartas apostólicas, que também só escolhi duas. Uma que foi esta da preparação do novo milénio, não é? Novo milénio ineúntico, que o Papa escreveu no início,
do novo milénio para encerrar o jubileu do ano 2000. E de facto o Papa antes tinha dedicado um ano ao Pai, outro ao Filho, outro ao Espírito Santo, e depois no fim foi o jubileu, e ainda no fim desse ano escreveu esta encíclica, no fundo para nos lançar, e usava o que Jesus disse a Simão Pedro: faz-te ao largo e lança-te à pesca, não é? Portanto, no fundo, vocês já viveram estes momentos tão intensos do jubileu de encontro com Cristo, mas não fiquem por aqui, lancem-se a falar de Deus às outras pessoas, e estas palavras ressoam aos nossos ouvidos, convidando-nos a lembrar com gratidão o passado, viver com paixão o presente e abrir-nos com confiança ao futuro. O Papa dizia: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e portanto, também este povo de Deus que passou pela porta santa, que é Cristo, que representa Cristo, que também foi aberta pelo Papa há pouco tempo, é aberta em cada ano jubilar. Também o único Salvador do mundo, não é? A meta da história, ele próprio, que nos ajuda e que se aproxima de nós e que está disponível para, se nós quisermos ter uma relação mais próxima, mais pessoal com ele. Depois temos a encíclica que eu também gostei muito, a Carta Apostólica que eu também gostei muito, que foi do Rosário da Virgem Maria, que é sobre o terço em que o Papa introduziu os mistérios luminosos. Foi em 2002 e de facto vale a pena ler para aprofundar nesta oração que o Papa diz que é a sua oração preferida, e que nos traz muita profundidade também, porque nos embora seja uma oração mariana, é uma oração de coração cristológico, porque contemplamos Cristo com Maria e colocamos-nos na escola de Maria para ler Cristo, para penetrar nos seus segredos, para compreender a sua mensagem. O Papa diz: é uma oração maravilhosa, é a minha oração predileta, é maravilhosa pela sua simplicidade, mas também pela sua profundidade. O Papa depois fala de cada um dos mistérios que, no fundo, nos ajudam a aprofundar nas partes da vida de Jesus aqui na Terra com Nossa Senhora e que, e que nos dão essa ajuda. Os mistérios luminosos vieram, no fundo, a relembrar esta vida pública de Jesus, não é? Começa com o batismo de Jesus no Jordão e acaba com a instituição da Eucaristia. Faltava essa parte porque saltávamos dos gozosos, onde Jesus era perdido no templo e encontrado também no templo, logo para os dolorosos em que Jesus é a oração de Jesus no horto e depois a paixão, não é? Portanto, faltava essa parte da vida pública, não é? Passávamos dos com 12 anos para 33 anos, faltava ali aquela parte. Portanto, vale a pena também nós aprofundarmos nesta oração do terço. Portanto, o Papa deixou-nos, basicamente, foi um legado de santidade, não é? Mudou o mundo com a única força de uma vida inquestionavelmente santa, porque gastou a vida indo ao encontro das pessoas, e foi bonito também no funeral do Papa, as pessoas foram ao encontro do Papa, não é? Atraiu muito pela sua, como imã, não é? Porque converteu-se também num ponto de convergência, de unidade, de caridade e fez vida própria àquilo que dizia. Dizia até um historiador, o Christopher Dawson, que para mudar o mundo ao cristão basta-lhe ser, e não será arriscado afirmar que, enquanto cristão, João Paulo II foi. Era um Papa de muitas palavras, homilias, discursos, encíclicas, livros, obras de teatro, porque também fazia teatro quando era mais novo, mas sabia melhor do que ninguém o impacto mais profundo não ia ser os seus textos ou das suas palavras, mas sim da sua vida, não é? A sua visita à Polónia, o seu encontro com o Ali Agca na prisão, a sintonia com as crianças, com os doentes, o beijar o chão no país logo ao descer do avião, o silêncio eloquente à janela quando estava em sofrimento já muito profundo, e de facto ajudou-nos muito também com este evangelho do sofrimento, não é? Uma pessoa que se entregou até à última energia que tinha. Foi o seu sofrimento e a sua morte também que atraiu e prendeu a atenção do mundo inteiro. E o Papa sabia que a melhor dádiva que a Igreja pode oferecer ao mundo nada mais é do que a santidade encarnada em pessoas. Portanto, e por isso também o Papa foi o Papa que canonizou mais santos do que todos os seus predecessores juntos, que isto também é muito, muito gráfico, muito importante. Portanto, eu depois deixei aqui 7 conselhos do Papa que acho que vale a pena aproveitar também para a nossa vida, para termos assim uma
sessão concreta, não é? A escola de Virgem Maria, não é? Um modelo insuperável de contemplação e o exemplo admirável de interioridade fecunda e alegre e enriquecedora, e que Nossa Senhora nunca nos ajuda-nos a não separar a ação da contemplação, não é? Sermos pessoas muito deste mundo, mas também com o olhar posto no céu, não é? Por isso somos consequentes com a vida que temos. Pois o desejo que para cada um a paz só está em Deus, por meio de Jesus Cristo nos pode dar, não é? Paz que só Deus nos pode dar. Protagonistas dos novos tempos, e o Papa dizia aos jovens que estão chamados a ser esses protagonistas dos novos tempos. Depois também dizia, quando falta o espírito contemplativo e a interioridade, não se defende a vida e se degenera tudo o que é humano, é preciso, não é? Sem interioridade, o homem moderno põe em perigo a sua própria integridade. Portanto, também termos esta interioridade, este espírito contemplativo em que vemos também um sentido mais profundo das coisas, da nossa existência e conseguimos ter esse colóquio, essa relação íntima com Deus no dia a dia. E que confesso que tive num retiro entre o Natal e o Ano Novo, e de facto é bonito voltar a ler com um espírito novo, o mesmo de sempre, e percebermos que. Assim como nós nos dedicamos com corpo e alma ao nosso trabalho, à nossa família, aos nossos amigos, de facto a relação com Deus também requer uma dedicação específica e um momento de paragem em que nós aprendemos a entrar neste momento de intimidade maior com Deus, e aprendemos a estar e depois aprendemos a sair também, não é? Para ganharmos um novo vigor e aprendermos a voltar a recomeçar no novo ano. Depois o quinto, ir com confiança ao encontro de Jesus, não é? Não ter medo de ter esta relação muito próxima e muito pessoal com Deus. No fundo, também o retiro ajuda a isto, não é? Procurar Cristo e procurar ser Cristo para os outros e procurar ter intimidade com Cristo mesmo no meio da azáfama do dia a dia, não é? Porque nós podemos ter uma vida muito desgastada, muito sofrida, mas de facto, se não é uma vida entregue a Deus, estamos a perder o tempo. Podemos a cozer sem linha, não é? Depois a fidelidade ao Evangelho, também tive aqui uma luz assim muito especial no retiro de nós aprendermos a ler o Evangelho, sendo uma personagem mais, ou procurando um tema e aplicarmos as várias passagens do Evangelho a esse tema com um princípio unificador, ou pedirmos a intercessão dessas personagens, não sermos só admiradores do conteúdo do Evangelho, mas mesmo seguidores do Evangelho, não é? E depois darmos um testemunho audaz de sermos cristãos. Eu também tenho convidado assim, algumas pessoas que eu considero mesmo inspiradoras, porque acho que vale a pena nós também olharmos à nossa volta, deixarmos inspirar, vermos nas pessoas um caminho de santidade e também querermos ser caminho de santidade para os outros, não é? Querermos ser essa luz que ilumina, também com as nossas falhas. Pronto, há uns tempos tive uma experiência também muito gráfica do meu esforço e do meu recomeço, que estava na azáfama do dia a dia, sempre a correr, sempre a mil, e houve uma pessoa que me disse: Posso falar contigo? O que é que se passa? Estás chateada? Está tudo bem? E caiu-me tudo e pensei: que estupidez, não, peço desculpa, está tudo bem, não é nada pessoal, estou a mil e depois não olho para as pessoas e não faz sentido nenhum, não é? Nós não podemos atropelar as pessoas, acelerar só porque nós achamos que é preciso ir rápido e, e para a frente. Portanto, aqui também me ajudou a acordar e muitas vezes me vem à cabeça a imagem daquela pessoa a dizer: Inês, está tudo bem, estás chateada. Eu pensei: ai meu Deus, o que é que eu estou a fazer? Pronto, a pessoa pede desculpa, recomeça e para a frente é o caminho. Também não vale a pena dar-se muita importância, porque isso também nos prende ao chão e ao passado, quando pronto, pedindo desculpa, retificando, o importante é que santificar o presente e encarar o futuro com confiança e com esperança, que é este ano da esperança. Então, venho-vos convidar também para a próxima sessão, que é daqui a 15 dias, com a Mariana Soares David, que é partner da Moraes Leitão, uma grande amiga minha, convido grandes amigas sempre, que nos vem ajudar também a considerar, não é? Nós podemos santificar a profissão, vendo na profissão uma oportunidade de nós nos aproximarmos de Deus, de ajudar os outros a aproximarem-se de Deus, nós próprias melhorarmos enquanto pessoas e cristãs, tendo a família no coração. Portanto, a Mariana é um exemplo para mim, uma inspiração de uma pessoa que leva muito a sério o seu trabalho, mas também a sua vida de relação com Deus e a sua vida de família. Isto, de facto, é um desafio para todos, esta conciliação, família, trabalho, relações sociais, relação com Deus, querendo nós ser pessoas muito dedicadas a estes vários âmbitos, não é? E às vezes podemos parecer muito esforçados
fadas, não estarmos totalmente entregues, porque há alguma coisa que nos faz ficarmos presas e apegadas ao nosso sucesso, e às vezes é isto, pararmos para olhar para a cara das pessoas, para pedir desculpa, para retificar, para ter este tempo de diálogo também mais profundo e mais intenso com Deus, que nos ajuda tanto também no nosso dia a dia. Portanto, eu estou a acabar mesmo o tempo do Zoom, portanto, não vou dar tempo para fazerem perguntas nenhumas, mas quero agradecer também terem estado nesta sessão e continuamos também com o ano, que está agora a estrear e que vai ser também maravilhoso para todas. Portanto, um bom ano, obrigada por terem estado nesta sessão. Obrigada, Inês. Obrigada, Beijinhos. Inês. Obrigada Bom a Bom todos. ano. ano. Um bom Deus. Bom ano. ano a todas. Obrigada, Obrigada. obrigada, obrigada.